Pergunta sobre ontem. Eu dei-vos 3 checklists no final. Checklist 1, 2 e 3. Qual é a primeira checklist? Lembram-se? Eu vou dar uma dica. Prioridade. Qual é a prioridade? Pai. O quê? Estar com o Pai. Estar com o Pai. O que é que isso significa? Exatamente. Exatamente. Qual foi a segunda? Se estivermos com o Pai, Ele vai nos ajudar a descobrir os nossos propósitos. Ok? Vimos o que é que significavam, vimos alguns, demos aqueles 5 propósitos que estavam naquele livro do Rick Warren. Explicamos que depois não precisavam decorá-los, porque se passássemos tempo com o Pai, Ele ia nos mostrar de uma forma individual quais são os propósitos para a nossa vida. Ok? Terceira checklist. Podemos saber qual é o propósito, mas temos que ter cuidado com uma coisa. Temos que saber fazer, dizer não. Porque senão vamos sair do foco. E como é que podemos ter forças para continuar a dizer que não? Estar com o Pai. Que é a primeira Prioridade. Muito bem. Perceberam todos? Ok? Muito bem. Tendo isso em mente, vamos passar para o tema de hoje. Que são os afetos. Tenho. Quem é que não tem folha? Quem é que não tem guião? Esta fila. Quem não tem, peça ou não, por favor. Segundo se lembram, eu espero que se recordem, eu mostrei-vos ontem um gráfico muito simples, uma coisa muito simples, em que tinha foco escrito em cima e depois explicava como é que vai ser os temas durante a semana. E começava com afetos, hoje, amanhã será dons, depois recompensas, depois necessidades e depois vinhamos no centro de tudo isso a vontade de Deus. E o que eu vos expliquei foi, ontem vamos dar, neste caso, hoje, que foi ontem, ia-vos dar os fundamentos do foco. E depois íamos analisar de forma focada cada um dos temas seguintes, começando pelos afetos. É isso que, com a graça de Deus, somente com a graça de Deus, eu espero que Ele me ajude a ser simples, direto e prático, iremos abordar este tema, que é um tema super complexo. Eu tive uma dificuldade em pegar nele, porque eu gosto sempre de pegar nos temas e conseguir transportá-los de uma forma simples. E há temas que são mais complicados que outros. Este é um tema especial. Não vou conseguir falar de tudo. Haverá uma parte muito prática, que depois darei a palavra ao Nando, que ele vai dar umas dicas daqui a bocadinho, que vai ser tida logo à tarde. Mais prática, mais todo o terreno. Eu hoje vou abordar outras questões que não vão ser abordadas à tarde, mas no final do dia é uma coisa garanto-vos. Mas vamos conseguir ter aqui um cenário mais prático e outro menos prático do que é que significa isto dos afetos, que é uma coisa super importante. Todos nós somos seres com afetos. Todos nós vivemos em sociedade e um dos motivos, se não o mais importante, porque gostamos de dar e de receber afeto. Quem é que não gosta de receber um mimo? Quem é que não gosta? Mas todos nós também gostamos de dar. Porquê? Porque somos seres com afetos. O versículo que o Jonas citou, agora gostava que lessem comigo, que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Foi aquele versículo que foi várias vezes repetido, mas há versículos que são de tal modo especiais que gosto que vocês peguem nas Bíblias e que abram e que leiam e que saibam onde é que estão e quase que marquem na Bíblia quais são esses versículos. Deuteronômio 6, 5. Eu ia pedir ao Marcos, aí ao fundo, se podes ler o versículo, por favor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Obrigado. Há outra tradução que, em vez de todo o teu poder, diz todas as tuas forças. Este é o versículo base que aponta para... já falámos sobre isso, é isto que eu queria abordar, que aponta para o primeiro tema que vamos abordar aqui, que é a nossa prioridade máxima a nível de afetos. Já falámos que todos nós somos seres com afetos, e a grande questão é, onde é que nós devemos colocar os nossos afetos? Onde? Vamos ver aqui 4 prioridades onde nós devemos colocar os nossos afetos. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E não estão por acaso, estão como por ordem de importância. Segundo este versículo que o Marcos acabou de ler, em primeiro lugar,
Se eu pudesse sintetizar, eu diria, em primeiro lugar, Deus. É uma forma de simplificar esse versículo. Em primeiro lugar, Deus. Deus deve ser o alvo principal dos nossos afetos. Vocês também viram isso na lição esta manhã. Deus deve ser o alvo principal dos nossos afetos. Principal. E o versículo, eu quero citar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Há outro versículo que eu cito que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos 12:30. Ok? O Senhor Jesus foi muito claro em relação às nossas prioridades a nível de afeto. Sempre foi bastante claro. E chegou mesmo a afirmar que Deus merece maior afeto e merece, a nível dos nossos afetos, estar em primeiro lugar do que a nossa família, do que os nossos amigos, do que os nossos familiares, de tudo. Deus em primeiro lugar, a nível de afetos. Em primeiro lugar. Aliás, eu cito o que ele disse uma vez, o Senhor Jesus Cristo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isto é forte, não é? Se nós fôssemos para aí para fora, para o mundo, dizer isto em voz alta, chamavam-nos loucos. O que eles não percebem é o que estava escrito naquela meditação que vocês acabaram de ler. Quem diz isto deu a sua vida por nós. Isto é que os outros não fazem. A diferença está aí. Quem diz isto deu a sua vida por nós. Tem legitimidade para pedir afeto em primeiro lugar. Porque mais ninguém fez isso ou fará isso uma vez por nós. E é por isso que nós podemos dizer: é verdade e Deus é merecedor. Porque Deus também enviou o seu Filho para que nós pudéssemos estar salvos. Eu vou-vos pedir para se recordarem do teste que Abraão fez que Deus fez a Abraão. Eu estava a falar com a Ana na meditação sobre isso, esta manhã. Eu não sei se tinha coragem. Vamos ser simples, não vamos aqui armados em sabichões, nem que somos os maiores. Deus chegava-se ao pé de mim e David: olha, dá o teu filho agora para ir àquele sacrifício. Eu não sei se era capaz. Eu admiro a fé de Abraão. Claro que Deus, há uma pessoa que eu conheço que quando viu uma vez o filme da Bíblia e chegou a essa parte, disse: Deus é sanguinário. Como é que é possível? Eu espero que essa pessoa um dia possa perceber. Porque Deus não é nada disso. Deus não ia permitir nunca que aquilo acontecesse. Deus estava a testar Abraão. Deus estava a testar-se para Abraão. Deus merecia o primeiro lugar. Deus não queria tirar a vida de Isaac. Mas Deus estava a testar a fé de Abraão. O amor que Abraão tinha por Deus. Deus estava a testar isso mesmo. Se para Abraão, Deus estava em primeiro lugar. Era isso que estava a testar. Era um teste. Coisas práticas. Pistas para avaliarmos o nosso amor por Deus. Vamos fazer pistas? Pistas. Primeira pista. Podes medir o teu amor por Deus pelo grau em que ficas afetado quando alguma coisa te retira tempo de qualidade com Ele. Eu vou ler devagar. Tu podes medir o teu amor por Deus pelo grau em que ficas afetado quando alguma coisa te retira tempo de qualidade com Ele. Estou na final do Campeonato do Mundo de Futebol. A vossa mãe vos diz: Joãozinho, vai buscar ali um arroz ali ao supermercado. Mãe, agora não! Porquê? Porque aquilo para vocês é fantástico. Vocês não podem perder aquele momento. E ficam chateados, saem de lá. Porquê? Porque isso para vocês é importante. Mas se alguém vos diz: hoje há culto. Olha, queres ir jantar fora com os pais e não sei o quê? Há culto, jantar fora. Porquê? Porque se calhar o culto não é tão importante. Deixemos de conversas. Nós provamos o nosso afeto por Deus pela forma como ficamos chateados quando alguma coisa retira tempo a Ele e a nossa reação com isso. É uma forma de nós verificarmos de forma prática se amamos ou não amamos a Deus. Porque nós provamos se amamos a Deus não é de palavra. Nós provamos se amamos a Deus é com coisas práticas como esta. Em Cantares de Salomão, eu gosto muito do versículo. E eu cito. A Sulamita, o amado tinha saído de casa. Ou seja, ela tinha ficado tinha deixado de estar na presença do amado, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim: eu haveria ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu. Isso está em Cânticos, ao Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 6. A minha alma desfaleceu quando ele saiu. A pergunta que eu faço é: quando deixamos de estar com Deus, nós ficamos assim? Se não ficamos assim, é porque não amamos a Deus em primeiro lugar. Deixem-me ser direto, mas é verdade. Ela sentia falta dele, porquê? Porque o amava. E depois diz mais tarde, no versículo 16 do capítulo 5, que considerava um amigo, o meu amigo. Muitas vezes, irmãos,
Não vamos complicar. Ai, tem que amar. Comecemos por ter uma relação de amizade primeiro com Deus. E ter a relação de amizade com Deus é dar-lhe importância, é estar com Ele. Nós, quando queremos estar com os nossos amigos, nós temos uma coisa boa. Quando queremos estar com o nosso amigo, aliás, por outras palavras, quando alguém é nosso amigo, nós queremos estar com essa pessoa. Nós damos atenção, nós queremos ouvir a parte dele, opiniões, conselhos. Estar na presença dele é importante. A Sulamita, além de o amar, ela considerava o seu amado um amigo. E isso é muito importante. Segunda pista. O nosso amor por Deus está a morrer quando não quer abdicar de certos erros e escolhas contrárias ao que Deus quer. Imaginem-se que estão a fazer uma coisa que sabem neste momento que Deus não gosta. E numa balança na vossa cabeça têm por um lado aquilo que Deus quer, por outro lado aquilo que estão a fazer de errado. Não querem nem são capazes de abdicar. Deixem-me dizer-vos, Deus não está em primeiro lugar na vossa vida. E quando não fomos capazes de, na balança, tirar aquilo que está a mais e pô-lo de lado, o foco, em primeiro lugar, dos nossos afetos não está em Deus. Nós vemos de forma prática, se amamos Deus em primeiro lugar, também por isso. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, sabem o que é que ele respondeu? Como posso eu pecar contra o meu Deus? Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele estava preocupado em como é que ele poderia pecar contra o meu Deus. Sabe porquê? Porque ele amava a Deus acima de qualquer outra coisa. Ele amava a Deus acima de qualquer outra coisa. O foco dos afetos. Segunda coisa que eu devo amar, ou colocar o meu afeto. E esta é a ordem que Deus diz, é a palavra de Deus. Aliás, antes disso, palavra de Deus. Eu gostava que lissem comigo Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, e vamos ler alguns versículos, são poucos. Desde o 8 ao 10. Salmos 19, versículos 8 a 10. Nuno, podes ler, por favor? Salmo 19, 8 a 10. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, e do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Obrigado. Quero complementar só citando outros versículos. Vocês vão ouvir. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. 119, Salmo 119, 97. Salmo 119, 11. O que é que diz? Quem é que sabe? Escondi a tua para não pecar. Exatamente. E finalmente, Salmo 19, 11. Também por eles é admoestado o teu servo. E em os guardar, em relação aos mandamentos, há grande recompensa. Eu estou a citar estes versículos para quê? Porque agora quero-vos mostrar os benefícios práticos, com base nestes versículos que eu citei, naqueles versículos que o Nuno leu, em colocar a palavra de Deus como o segundo foco do meu afeto. Primeiro, eu quando coloco o meu afeto na palavra de Deus, eu ganho alegria. Não, o Nuno leu, os preceitos do Senhor alegram o coração. Alegria. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Nós, quando amamos a palavra de Deus e queremos ler da palavra de Deus, beber da palavra de Deus, nós tornamos mais alegres, mais contentes, mais felizes. É isso que a Bíblia nos diz, de forma muito clara. Depois, a Bíblia diz que nós ganhamos luz. O mandamento do Senhor ilumina os olhos. Ganhamos luz. E muitas vezes nós não sabemos qual é que é o caminho que devemos seguir, está tudo escuro. Todos nós deparamos com isso. E agora que decisão vou tomar? Vamos ler a palavra de Deus. E a luz vai aparecer. Clique! Não é assim de repente. É quando Deus quer, mas vai aparecer. Mas só depois nós buscamos a palavra de Deus. Ilumina o caminho. Luz. Terceiro, quando eu coloco o meu afeto na palavra de Deus, eu ganho mais afeto ainda pela palavra de Deus. Os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. É como se fosse uma renovação constante de amor pela palavra de Deus. Por isso é que há pessoas que quando se convertem,
Outro dia ouvi o Carlos dizia, eu quanto mais conheço a palavra de Deus, mais gosto da palavra de Deus. E há muita gente que acredita há muitos e muitos anos e nunca abandona. Porquê? Porque é um amor constante, uma renovação constante. Desejável, desejável, desejável. Mais amor. Mais forças para não pecar. José não pecou porquê? Porque era super-homem? Não. Vamos ver quando chegarmos aos dons, amanhã, uma coisa interessante acerca daqueles mitos que nós temos dos grandes super-homens da Bíblia. Vamos ver os mitos. E vamos ver como somos mais parecidos com eles do que nós julgamos. Vamos ver. Amanhã. Ele era um super-homem. Ele não pecou porque amava a Deus acima de todas as coisas. E dizia, como é que eu posso encarar Deus a seguir? Depois de ter pecado. Sabe porquê? Porque ele encarava Deus sempre. E não tinha lata, entre aspas, para encarar Deus depois de um pecado daqueles. Não era o que o outro dizia. O que é que Deus vai dizer? Porque para ele era importante ele estar bem perante Deus. Mas se nós damos mais a palavra, nós vamos ter forças que nós não temos naturalmente para dizer não. Para nos mantermos focados. Lá está. Para dizermos não. Outro ganho. Recompensas. Sabem que eu ontem estava a falar com alguém e acerca de uma coisa e estávamos a falar e pensar, fazer escolhas para Deus em busca da recompensa não é muito bom. Mas também a Bíblia diz que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó porque estava a pensar nas recompensas. Deixem-me dizer-vos que quando nós amamos a palavra de Deus, nós também temos recompensa. A Bíblia diz que há grande ganho em guardar os mandamentos. Há o quê? Há grande recompensa. E a recompensa é de variada ordem. Isto é a segunda coisa que nós devemos aplicar ao nosso foco. Deus, palavra de Deus. Terceiro. Igreja. David nunca chegou a construir o templo. Muito embora ele disse isto. Deixem-me citar. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, etc, etc, etc. Não vou continuar. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata em particular que eu tenho, o dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Ele nunca construiu o templo. Mas vejam o grau de amor que ele tinha pela causa, pela obra do Senhor. Ele diz isto também. No Salmo 26:8 eu cito: Senhor, eu tenho amado a tua habitação, da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado a habitação da tua casa. Vocês lembram-se quando o Senhor Jesus Cristo expulsou aqueles vendedores do templo? A pergunta que eu faço é: porquê é que ele os expulsou? O que é que eles estavam a fazer ali de errado? Negócio, sim. Mas ele diz uma coisa. O Senhor Cristo, quando estava a justificar porque é que fez isso, nós lemos em João 2, é a passagem onde isso se passa. Eu vou só citar, leiam comigo, João capítulo 2, versículo 17. João 2, 17. João 2, 17. Aliás, começamos com o 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da minha casa me devorará. Deus expulsou aqueles vendedores do templo porque não havia zelo na sua casa. Não havia zelo na sua casa. E perante isso, esta é a pergunta que eu vos quero fazer. Nós servimos na igreja por zelo ou porque não há mais ninguém que faça aquilo que estamos a fazer? Não me respondam, pensem. Eu toco viola porquê? Se eu não tocar, não toca mais ninguém, depois não há música na igreja. Eu dou a escola musical porquê? Porque se eu não estiver lá, ninguém mais faz. Vou pregar porquê? Porque daquele dia, se eu não for, mais ninguém prega. Eu vou limpar a igreja porquê? Porque se não for, domingo está suja. Eu vou visitar aquele irmão porquê? Porque se não for, ninguém vai. Esse é o motivo que nos leva a servir a Deus. Se for esse, está tudo errado. Quando chegarmos lá acima, não contou. Ele diz que vai ser tudo passado pelo fogo.
E aquilo que sobrar depois do fogo é o que fica. Deixa-me dizer, vai ser feno. Feno a arder. Não vai ficar nada. Nada. Sabe porquê? Porque não temos deles. Muitas vezes nós somos como aqueles vendedores no templo. Só que vais com outro trás. Ninguém dá nada por nós. Mas muitas vezes tratamos a casa de Deus desta forma. Falta-nos zelo. Servimos na igreja por zelo ou porque não há mais ninguém que faça o que fazemos? Pensem nisso. Quarta coisa que devemos aplicar aos nossos afetos. Irmãos da fé. Leiam comigo só esta passagem. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Sobre este assunto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu gostava de citar só a parte final. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é que isso significa? De preferirmos em honra uns aos outros. Significa que quando o irmão está contente, nós estamos contentes com eles. Quando o irmão teve uma vitória, nós abraçamos e ficamos contentes com eles. Quando o irmão está a passar um mau bocado, nós estamos com ele quando ele está a passar um mau bocado. É estarmos ao lado dele de uma forma que ele sinta que tem ali ao lado um verdadeiro amigo. Porque muitas vezes o que nós verificamos e sentimos todos nós é que muitas vezes nós corremos o risco de termos laços entre nós meramente espirituais, estratosféricos. Porque falta amizade, falta vínculo, falta laço. E amarmos os irmãos nem é preciso muito. Muitas vezes estar com eles quando eles precisam. E isso não é de uma forma fingida. Ficamos contentes quando eles estão contentes. Ficamos preocupados quando eles estão preocupados. Eu acredito que há muitos crentes que deixaram de ir à igreja porque sentiram falta disso. Muitas vezes eles não precisam de ouvir grandes pregações. Eles precisam de sentir que têm pessoas ao lado dele que gostam. Que vão a um sítio onde se sentem bem, onde são amados. Irmãos, amigos, vamos todos pensar nisso. Queremos mais pessoas na igreja, se calhar precisamos de ser mais amigos uns dos outros. Não é nada estratosférico. Eu sei que é contra a natura, porque a nossa tendência é para sairmos, eu falo por mim. Há sempre bons motivos para ir embora e para não falar a ninguém, nem telefonar e não sei o quê. Eu também muitas vezes falo. Mas todos nós temos que fazer um esforço para melhorar. Porque se queremos uma igreja saudável, nós temos que mostrar de forma prática que gostamos uns dos outros. Quarto lugar, os irmãos da fé. A pergunta que eu faço... e antes disso, lembram-se esta pergunta que eu faço, não me vou esquecer. Lembram-se do caso de Jó? Jó estava num mau bocado. Deus mudou a vida de Jó quando quê? Sabem quando é que começou a mudar a vida de Jó? Quando orou pelos amigos. Quando ele começou a orar. Quando ele começou, estando mal, preocupado com os outros, Deus mudou toda a vida de Jó. Ele começou e ganhou tudo em dobro. Ficou completamente diferente. Mas porquê? Porque preocupou-se com os outros. Preocupou-se com os outros. Como vemos aqui no versículo em Romanos 12:10, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso que significa. A pergunta que eu vos faço é: Paulo recomendava isso. Paulo dizia, façam. Mas sabe o que ele fazia? A resposta está em 1 Tessalonicenses 2:8. Desculpem, vamos ver outra vez. Hoje estou-vos a pedir para lerem muitos versículos, mas acho que é importante. 1 Tessalonicenses 2:8. Vejam se Paulo fazia ou não fazia isso. Ele dizia para fazer, mas será que ele fazia? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Assim nós, sendo tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos erais muito queridos. Deixem-me explicar isto de outra forma. Paulo está aqui a dizer que, por outras palavras, eu vou parafrasear aqui o versículo. Nós gostamos tanto de vocês, que não somente vos quisemos comunicar o Evangelho, mas também, se fosse necessário, entregaríamos as nossas vidas por amor de vocês. Porquê? Porque vocês nos são muito queridos. Isto é aplicar aquilo que Paulo diz aos outros para fazer. E Paulo tinha autoridade, porque ele aplicava. Paulo dizia, vamos amar os outros, vamos preferir-nos em honra, e depois diz mais à frente, eu estou disposto a dar a minha vida por vocês.
Isso é aplicar, isto é fazer. E queria-vos mostrar isso para que pudessem perceber que é mesmo assim. Com estes 4 tópicos que nós falámos, ok? E quais são? Devemos amar a Deus, devemos amar a quem em primeiro lugar? Deus. Deus. A seguir? Palavra. A seguir? Igreja. E a seguir? Irmão. Ok. Nunca se esqueça de uma coisa. Tudo isto são coisas que ficam porque são na terra ou são coisas eternas? Depois de mortos, isso é uma coisa que dura ou não? Dura. Deus? Sim. Dura. Depois, segundo. Palavra. Palavra dura? Eterno. Eterno. Terceiro. Qual era o terceiro? Igreja. Igreja dura? Eterno. Quarto. Qual era o quarto? Irmãos. Irmãos, não duram? Dura. Deus está a pedir para aplicarmos o afeto em algo que dura mais do que nós próprios. Tudo o que nós investimos aí nunca perderemos. Se aplicarmos o nosso afeto em outras coisas, são coisas que com o limiar da morte perdemos. Se é que lá cheguemos, porque pode haver um ladrãozinho que... Ok? Não é por acaso. Não é por acaso. Agora, se tivermos isso, e essa é a prioridade de hoje é essa, ok? Isto é foco. Foco em afetos. O foco nos afetos são estes 4 pontos. Se fizermos estes 4, ou se aplicarmos à nossa vida estes 4 pontos, e precisamos de Deus, e precisamos da prioridade de ontem para o fazer, porque por nossas próprias forças não conseguimos. E qual é a prioridade de ontem? A prioridade de sempre. Deus. Deus está com Ele. Se estivermos com Ele, vamos ter a força que naturalmente não temos para poder fazer isto. Ok? Se o fizermos, o que vem a seguir vai ser possível de fazer. Ok? Mas antes disso, nunca nos esqueçamos que nós temos que recarregar os afetos regularmente. Pois. Sabem que há uma passagem, eu cito, daqueles irmãos a caminho de Emaús. Eu gosto muito dessa música. Nós nunca mais cantámos. Nunca mais cantei. Falo por mim, se calhar já cantava. Aqueles 2 amigos vão a caminho de Emaús. E há um versículo que diz assim. Eles a falarem um para o outro. Depois de Jesus ter saído. Porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. É impressionante. Estava com o meu coração tão contente. E quando estávamos a falar sobre as coisas de Deus, sabem o que é que pode recarregar tudo isto? Prioridade de ontem. Estamos com Ele. Lemos a Bíblia. É a Bíblia que recarrega esta energia. É isso que recarrega. É isso que recarrega. É isso que recarrega. Podemos sair aqui cheios de vontade. E se vamos sair esta semana cheios de vontade. Mas se nos esquecemos de fazer meditação como fizemos há bocado. E não tem que ser de uma forma XPTO. Mas se perdemos a vontade de estarmos com Deus, vamos sentir falta de... Deixamos de ter foco. E deixamos de ser capazes de amar. Porquê? Porque cá dentro não há nada. Nós só podemos amar se tivermos alguma coisa cá dentro para poder dar. E só podemos dar se recebermos primeiro. E onde é que podemos ir buscar? Onde é que é a fonte? É em Deus. Portanto, recarregar. Nunca se esqueçam. E já sabemos onde é que podemos recarregar. O versículo que eu acabei de citar. Se seguirmos as 4 recomendações, da ordem que eu vos disse, pela ordem indicada, e se recarregarmos regularmente a nossa fonte de afetos, que é o coração, ok? Então, eu sou capaz de expressar afeto por quem não merece. Vou-vos dar alguns exemplos. Lembram-se do perdão de Esaú a Jacó? Jacó merecia? Jacó diz que via na cara de Esaú a cara do próprio Deus. Esaú fez muita azelice, entre aspas. Mas naquele momento estava bem. E isso manifestava-se. Esaú fez o que fez porque estava seguramente em estado com Deus. E isso depois manifestou-se no seu afeto para quem não merecia. Mais, exemplos na Bíblia de amar a quem não merece. Perdão de José aos seus irmãos. Os irmãos, depois de terem feito o que fizeram a José, mereciam amor? Não mereciam. José fez o que fez porquê? Já tinha provado antes na casa de Potifar qual era a prioridade dele. Ele amava Deus acima de todas as coisas. E foi buscar forças em Deus para poder amar quem não merecia. O amor de Ruta não é mim. Passou outra mais, ficam já a saber. Não é que Noemi não merecesse. Ruth não precisava ter feito o que fez. Aí é diferente. Mas Ruth fez o que fez porque amava Noemi. Depois, o perdão do pai ao filho pródigo. Depois de aquele filho ter feito o que fez, estourado a fortuna da família, ter feito o que fez, uma loucura, provocando um rebuliço, vemos aquele pai a mal de uma forma não natural. O que eu vos quero dizer, isto que está aqui não é humanamente explicável. Isto que está aqui não podem fazer pelas vossas forças. Eu não consigo fazer. É algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus.
Mas para termos esforço para fazermos isto, temos que fazermos aquilo que vimos anteriormente, ter aqueles 4 critérios de prioridades a nível de afetos e procurar recarregar isso diariamente, ok? Só assim é que podemos fazer isto. Depois, se eu fizer isso, eu vou também saber amar melhor quem me rodeia. Seja o meu esposo ou esposa, seja o meu filho ou os filhos, seja os meus pais ou os avós, seja os meus amigos ou vizinhos. É esse o critério. Se eu estiver bem, se eu estiver aquela ordem, o foco aplicado àquelas coisas, eu vou ser capaz depois de tudo o resto fazer melhor. Vamos ao que interessa. Aquele foco aqui é importante, anteriormente. Agora, questão final. Até para escolher namorados, namoradas, como é que é isso? Antes lá está, eu podia ter começado por aí, mas comecei segundo a palavra de Deus, e creio que sinceramente que esse é o caminho, pelo mais importante, são aqueles focos. Se nós estivermos sintonizados com Deus, nós vamos ter sabedoria não só para amar quem não merece, mas para escolher bem. Para aplicar o nosso afeto nas pessoas que devem ser colocadas o nosso afeto de forma certa. Fazer isto ao contrário é deturpar tudo. Escolher a pessoa que achamos que é a pessoa certa para casar connosco, por exemplo. Não amando Deus em primeiro lugar. Não amando a palavra de Deus em primeiro lugar. Não amando os irmãos na igreja. Desculpem, mas dá asnice. Vai correr mal. E depois que achamos que correu mal. Isto se quisermos fazer a vontade de Deus. Porque se nós estivermos para aí virados, tudo bem. Mas se quisermos fazer a vontade de Deus, vamos dar mal. Portanto, se querem que isto corra bem, e isto, vamos falar sobre isto logo à tarde, de forma mais prática, é a única que vai tratar do assunto, eu já vou dar a palavra ao Ana daqui a bocadinho, mas se querem que esta parte prática corra bem, temos que pensar nestas prioridades que eu acabei de vos dizer. Podem já ir preparando o vídeo do... Onde é que está o dado? Aqui vamos ver um vídeo a seguir, que trata... Eu já terminei. É um vídeo que se passa num quarto de um hotel e que relata 3 histórias de vida. E como uma das coisas que nós vimos aqui, já vamos ver qual é que é, daqueles 4 tópicos, que são 4, Deus, Palavra, Igreja e Irmãos, uma dessas 4 coisas mudou a vida de toda aquela gente. E fala sobre afetos. Fala sobre a importância de nós colocarmos o nosso afeto naquilo que é mais importante e o poder que isso mesmo que Deus tem para poderem modificar completamente vidas. Depois vamos fazer um período de zoom e vamos falar um bocadinho, está bem? Entretanto, o vosso guião é para vocês colocarem notas e se tiverem dúvidas, para daqui a bocadinho nós falamos um bocadinho, está bem? Logo que quiserem colocar, para depois nós falarmos. Isso não é aí? É aí? Está apertado. Preciso de um alicate. Estás a ver esta aqui, não? Esta aqui não está para fora. Não, se calhar aproveitava esta deixa, para tu falares, enquanto estou aqui com a parte técnica, falares sobre a questão de logo à tarde. O que tivesse a dizer sobre isso, nós vamos começar a preparar até nas notas que estão aí a escrever. Para não termos este momento no outro, está bem? Atenção a todos. Pronto, logo então, às 3 da tarde, não é? Às 3 da tarde vamos ter então a mesa redonda. A mesa redonda, a finalidade é vocês participarem e participarem o tema será relacionamentos, que no fundo é o complemento a isto que estamos a falar agora, que é dos afetos. E temos olha, deixem o bichinho que ele não faz mal a ninguém. E a questão que se põe aqui é, nos relacionamentos, temos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os outros e o nosso relacionamento com as nossas próprias decisões, com os nossos próprios desejos. E vamos falar acerca destas três situações. E eu gostava que vocês participassem. E o participar passa por vocês fazerem perguntas, por dizerem aquilo que pensam. Não tenham vergonha, não tenham problemas de dizer seja aquilo que for. O que é importante é
sairmos esclarecidos daquilo que é mais importante na nossa vida, que é pensarmos o que é que Deus nos diz acerca de todas estas situações. Vai estar o David, estou eu, está o Carlos e outros irmãos depois queiram também responder às vossas questões. E basicamente vai ser assim. Por isso pensem já nisso, nesse tema dos relacionamentos com Deus, com os outros e com as nossas próprias decisões, com os nossos próprios desejos e as nossas próprias ansiedades, ok? Basicamente vai ser assim. Por isso, logo às 3 horas, mesa redonda e vamos falar acerca destes assuntos mais práticos. Perguntem, seja aquilo que for, não tenham vergonha, ok? Vai ser prático. A finalidade é essa, a parte prática daquilo que temos estado a aprender aqui. Faz complemento, né? Os afetos.